Meus amigos da Qualigrama, hoje nós estamos de volta com mais um podcast da Hora da Grama. E hoje nós temos um convidado muito especial, um convidado que nós vamos falar sobre gramados esportivos. Apesar da gente já ter terminado a Copa do Mundo, mas sempre deixa um legado, né? A gente está vendo aqueles gramados maravilhosos e nós temos esses gramados maravilhosos aqui e fora do Brasil. Hoje nós estamos chamando aqui o nosso amigo Matheus Ortega da Campanelli. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, Ernesto. E nós vamos falar aqui sobre tudo que envolve gramado esportivo. Matheus, seja bem-vindo. Muito obrigado Ernesto, obrigado Qualigrama. Agradeço mais uma vez o convite, estou muito satisfeito em estar aqui com vocês, lisonjeado, espero que seja um excelente bate-papo. Matheus, se apresente para os nossos amigos, ouvintes, e mostra para a gente o que é a Campanelli Gramados. Bom, eu sou o Matheus Ortega, eu sou engenheiro agrônomo e hoje eu sou o responsável comercial da Campanelli. A Campanelli é uma empresa de 77, fundada em 77, que iniciou com execução de projetos e manutenção de situações de paisagismo. Então, desde sempre, o nosso fundador, Miguel Campanelli, ele é arquiteto, então a gente trabalha com paisagismo. Essa foi a origem da Campanelli. Mas na década de 90, com o boom que teve no paisagismo, então surgiram muitos fornecedores, né, muitos prestadores de serviço, e aí o mercado ele acabou se diluindo, tinha muita gente para pouco mercado. E foi aí que o Miguel, você conhece muito bem, ele tem essa visão, né? Ele enxergou o mercado de gramados esportivos e nasceu esse departamento de gramados esportivos aí da Campanelli. Legal. Primeiro, um abraço, Miguel. Estão com saudades aí, aparece. Matheus, fala pra gente um pouco do trabalho da Campanelli nesse mercado esportivo. Tá. Então, hoje o mercado de gramados esportivos é basicamente 95% da nossa atividade. Dentro desse mercado, a gente atua em 3 grandes frentes. A frente de implantação, que seria a construção de novos campos. Então, a gente faz um campo desde o zero, né? Desde o processo de terraplanagem, sistema de drenagem, sistema de irrigação, topsoil, nivelamento a laser e plantio. A gente tem o departamento de revitalização, que é a divisão de recuperação de gramados, né? São operações que a gente faz aí durante o ano para recuperar esse gramado dos desgastes que ele sofre durante o uso. E a divisão de manutenção, que aí são os nossos contratos fixos, onde a gente faz todas as atividades, manejos diários dos campos. Legal. Quer dizer, então, que um cliente ele entrega para vocês a área e vocês entregam o campo só faltando os jogadores. É isso? Exatamente. Mais ou menos isso. Legal. Você acha que com a Copa do Mundo, quer dizer, quando nós tivemos a Copa do Mundo aqui no Brasil, isso serviu para levantar a régua da qualidade dos nossos gramados, né? E agora nós acabamos de passar pela Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, no México, né? Os países que sediaram os jogos. Você acha que isso também ajuda a levantar a régua aqui? Ou seja, os gramados que nós vimos lá durante a Copa, isso de certa forma influencia na qualidade dos gramados aqui no Brasil? Com certeza, acho que o histórico mostra isso, né? O Brasil, aqui o mercado de gramados esportivos do Brasil, ele sempre é um reflexo do que acontece anos anteriores nos Estados Unidos ou até mesmo na Europa, né? Como você bem disse, na Copa do Mundo 2014, teve uma mudança de chave muito grande, né? Antes da Copa do Mundo, ninguém sabia o que era um gramado cortado por um equipamento de corte helicoidal. Não se falava nisso. Hoje, até as prefeituras do interior de alguns estados já sabem, já exigem que o seu gramado seja feito com um equipamento de corte helicoidal. Acho que esse é um enorme avanço.
Isso veio contribuir muito, porque agora não dá mais para baixar a régua, né? É daí para cima. Exatamente. É daí para cima. E por isso que nós precisamos desses técnicos, dos especialistas que podem nos trazer essa qualidade. A gente que vem acompanhando a Campanelli Gramados, né, recentemente nós acompanhamos pelas redes sociais o trabalho da Campanelli, não só dentro do Brasil, mas fora do país também. Fala um pouquinho para a gente, Matheus. Exatamente. No ano passado, nós recebemos um convite via Comebol, né, para participar de um projeto na Bolívia. Um projeto de reforma do estádio Ramon Tauichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, para receber a final da Copa Sul-Americana. Então, a Campanelli foi a empresa escolhida pela Comebol para fazer essa reforma desse estádio. E enquanto a gente estava aí nesse processo de reforma, nós também fomos escolhidos pela Federação Boliviana, junto com a Comebol, para construir um novo centro de treinamento da Federação Boliviana em La Paz. Só um parênteses, Matheus, para os nossos amigos que estão nos assistindo, nós estamos falando numa cidade de grande altitude, né? Sim, La Paz é uma das capitais de maior altitude aí do planeta, né? Então é um desafio tremendo. Legal. Além desse desafio da altitude, né, a gente está trabalhando com uma outra cultura, um outro país. Então a Bolívia, ela tem uma dificuldade de equipamentos, de pessoas. Então foi realmente um enorme desafio. Nesse caso de La Paz, são 3 campos que a Campanelli está construindo. Então são campos com topografia particular. Para chegar nesses campos o acesso é muito difícil. A gente sofre com situações climáticas completamente diferentes do Brasil, né? No Brasil aqui a gente está bem acostumado aí com temperaturas maiores, né? Lá já é completamente oposto. A gente tem situações de geadas rotineiras. E em função disso, qual a grama que vocês escolheram para colocar, para formar esse gramado? Nós tivemos que escolher a grama ryegrass. Então nós tivemos que fazer a semeadura, né? A mesma grama que a gente usa aqui no Brasil, né, para fazer a semeadura de inverno, por causa realmente disso, da questão da temperatura, a questão do clima, do fotoperíodo. Então as gramas que nós utilizamos aqui no Brasil, elas não se desenvolveriam bem nessas condições. Legal. Só para que os nossos amigos possam entender, quer dizer, a semeadura de inverno, ou sobre-semeadura, ou o conhecido overseeding, é o processo que nós utilizamos essa grama de clima temperado em gramados, principalmente de São Paulo para baixo, no período de outono e inverno. Foi a grama que foi utilizada lá, a ryegrass, é isso? Isso, exatamente. Legal. É legal falar que essa grama é a mesma grama utilizada na maioria dos gramados da Premier League, que hoje é conhecida como a liga com os melhores gramados do planeta, né? Então, é basicamente a mesma grama. Legal, legal. Então, você vê que nós estamos falando de um gramado de alta qualidade, né? E além desse gramado feito lá na Bolívia, nós temos que a Campanelli tem uma história muito longa, né? Muito grande de construção de gramados aqui no Brasil. E falar em construção, fala para a gente, assim, de uma maneira resumida, quais são as etapas que nós temos do início de um projeto, né, até o final, onde nós temos o gramado formado. O que tem dentro de todo esse trabalho? O que está englobado ali? Isso é bem interessante da gente falar e deixar claro, né, porque é o que está abaixo da grama. Muitas vezes as pessoas não enxergam, né? Só um detalhe, até porque quando se fala em gramado, olha a diferença de um gramado no paisagismo residencial para um gramado de alta performance, que é o gramado esportivo. Então a gente vai começar a estar fazendo essa diferença, o que é um gramado do paisagismo e o que está envolvido em todo o processo de um gramado da área esportiva. Eu gosto de falar isso para os meus clientes, né? Que a grama em si é a cereja do bolo. Então eu posso sim ter a grama de uma arena lá no meu sítio em Piracicaba. O que vai diferenciar essa grama que eu tenho lá da grama de uma grande arena? É toda a infraestrutura que está abaixo.
Então, te respondendo, o processo de construção de um campo, ele envolve diferentes etapas. Desde o início ali com a terraplanagem, então uma terraplanagem bem feita, com compactação, com os nivelamentos. A gente inicia com o sistema de drenagem, então a implantação do sistema de drenagem, com as espinhas de peixe, com tubulação, com manta, com brita. Muitos projetos têm a questão do colchão drenante, que é aquela camada de brita que vem sobre o sistema de drenagem. Esses campos, eles têm um sistema de irrigação automatizado, embutido no gramado. A maioria dos campos são plantados em um topsoil arenoso, uma camada de areia que vai abaixo dessa grama, onde as raízes vão se desenvolver. E aí o plantio propriamente dito. Então, um grande resumo seriam essas as etapas. Agora eu quero falar um pouquinho da cereja do bolo. Eu quero falar um pouquinho do plantio da grama. Né? Nós começamos lá atrás, plantávamos os gramados em placa, depois nós começamos a plantar em big hole, plantamos em sprigs, agora tem a grama produzida em cima de um plástico. Vamos falar um pouquinho de cada uma, né? As diferenças e o que as pessoas podem contar nos dias de hoje em função de tecnologia e qualidade do gramado que se escolhe. Fala um pouquinho para a gente, por favor. O gramado esportivo, né, a construção de gramados esportivos, ela, assim como todas as outras áreas, ela sofre melhorias, novas técnicas, novas metodologias vão surgindo, né? Então, aquele gramado esportivo plantado em tapetinho de solo argiloso, sobre base de argila, né, sobre terra, isso já é ultrapassado. Então, em gramados esportivos de alto rendimento, não tem mais, né? Hoje, os campos eles são plantados em topsoil, em uma camada de areia, uma base arenosa de 100% areia, né? E aí a gente tem diferentes metodologias, como você bem disse, né? Essas metodologias elas vão mudar de acordo com a característica de cada cliente. Quanto esse cliente tem para investir, o quanto tempo esse cliente tem para ter esse gramado pronto, né? Então, a gente tem uma das metodologias mais conhecidas, que é o plantio em rolos, né? Que é um plantio 100% mecanizado e um plantio muito rápido. Então, em poucos dias a gente consegue finalizar a construção de um campo e rapidamente esse campo vai estar disponível para uso. De 30 a 45 dias aí, dependendo da época do ano, esse campo ele já está disponível para você usar. A gente tem a metodologia dos sprigs. O que são os sprigs, né? Os sprigs são pequenas estruturas vegetativas, né? São partes da grama, são os estolões, que a gente faz esse plantio como se fosse um plantio por mudas, né? Então, esses estolões eles vão se desenvolver e vão enraizar nesse topsoil arenoso. Confesso que é uma das metodologias que eu mais gosto. Eu acho que é uma das metodologias que entrega um gramado de maior qualidade. Porém, ela tem uma necessidade de um tempo maior entre o término do plantio e a liberação para uso. A Campanelli está trazendo também variedades de bermuda por sementes. São bermudas melhoradas, então a gente também tem o plantio de campos, né, por semeadura. Também é uma outra metodologia. Agora nos Estados Unidos ficou bastante claro a questão da metodologia também do plantio de rolos, porém cultivados sobre plástico, né? É algo que é uma tendência aí do futuro. Então eu acho que, como eu comentei um pouco antes, o Brasil tende a copiar também essa metodologia. Hoje, né, nós estamos presenciando, nós estamos vivenciando que foi quebrado um paradigma, né? Como o Matheus começou a falar ali, olha, plantio em big hole. Você tem um inconveniente que às vezes você está importando uma característica de solo indesejável para o seu gramado, que é uma base de areia. E às vezes esse big hole vem em um solo que tem argila. Então isso vai comprometer um pouco o seu sistema de drenagem. Vamos falar que nós levamos aqui uma semana para plantar um campo em big hole, 5 dias, em torno disso, um pouco mais, um pouco menos. Depois nós levamos mais uns 30 a 45 dias até a liberação desse gramado para uso. Antes nós temos que fazer cortes, top dress, para poder acertar o nivelamento fino, todo esse processo. Mas agora nós quebramos um paradigma e você tem vivenciado isso.
as gramas disponíveis no mercado e mais os protocolos de grow-in, é possível nós plantarmos a grama em sprigs e essa grama está pronta em 45, 60 dias. E isso bate basicamente com o tempo onde você plantaria com Big Roll. E no fundo, o que acontece? E é o processo que você me disse que você mais gosta, é o processo indicado pela FIFA, é o processo que quando teve a Copa do Mundo, eles queriam que todos os gramados fossem feitos dessa forma, e é o processo onde você mantém o melhor nivelamento, você não importa solo para o seu campo, a pureza da grama, das mudas que você está plantando. Então, hoje, nós podemos dizer que, com a tecnologia e com os cultivares de gramas disponíveis no mercado, é possível dizer que um plantio de sprigs você vai ter um custo infinitamente menor comparado a um plantio em Big Roll, com um tempo de uso muito próximo um do outro ali, que talvez hoje não se justifique tanto essa necessidade de plantar em Big Roll. Então, eu gostaria de saber a tua opinião também, né? A gente que está acompanhando isso. Sim, isso é bastante interessante, né? A gente está vivendo isso na prática. Essa nova leva de gramas, né? As bermudas híbridas que estão chegando, são gramas bem agressivas, que se desenvolvem muito rápido, né? Então, antigamente a gente trabalhava aí com Big Roll, prazo de 30, 45 dias para liberar, e o Sprig 90, 120 dias. Exato. Né? Hoje a gente já está, esse tempo, essa diferença já está sendo bem encurtada, né? Então a gente está trabalhando com uma bermuda híbrida também, e a gente está vivendo isso na prática. Então um gramado que a gente plantou há 45, 50 dias, ele já está praticamente fechado, nos términos do processo de growing aí. Eu vou relembrar um episódio que me marcou muito e que eu tive a oportunidade de participar junto com a Campanelli. A Campanelli, alguns anos atrás, plantou a Fonte Nova, em Sprigs. Se jogou com 50 dias. Naquele tempo, lá atrás, conseguiu se jogar com 50 dias. E olha que não era um cultivar com uma velocidade tão grande como as que nós temos hoje no mercado. E até com os protocolos que nós temos hoje. Então, eu acho que esse paradigma foi quebrado. Eu acho que nós temos agora uma condição infinitamente maior de ter gramados de excelente qualidade, onde a gente não está importando solo indesejável, o nivelamento ser mantido e com um custo menor. Então, isso veio para ficar. É claro que a gente falou também nos gramados plantados em cima de plástico. É claro que isso é uma tecnologia sensacional, mas para grandes eventos ou numa situação onde o sujeito não tem realmente tempo para esperar a formação de um gramado, foi fazer um evento, um show de um determinado período, estragou o gramado, aí se coloca a grama com plástico, você já pode jogar logo em seguida. Isso só vem somar, só vem agregar nas opções que a área esportiva tem para o momento. Eu gostaria de falar, Matheus, um pouquinho dessa situação de um gramado que às vezes está numa situação muito ruim e de repente se faz um trabalho que se chama de revitalização e você tem toda essa característica, eu digo sempre que era uma característica que as mulheres gostariam de ter, que era a capacidade de rejuvenescimento que o gramado tem. Então, eu acho difícil dizer que um gramado é velho. Um gramado pode ser bem mantido, mal mantido, ou até mesmo ser utilizado acima da sua capacidade de tolerância. Mas ele tem a capacidade de recuperação, de rejuvenescimento. Fala um pouquinho para a gente, que é um trabalho que eu sei que a Campanelli faz muito bem. Sim, a revitalização é um dos 3 ramos de atuação que a Campanelli tem, né? Um dos principais aí. Então, durante o ano, o gramado ele vai acumulando desgastes, né? Causado pelo uso de treinamentos, de eventos, de jogos. E aí esse gramado ele está em excelentes condições
para que ele esteja em excelentes condições, ele precisa passar por um processo, um conjunto de operações, que é a revitalização. A revitalização, então, é um conjunto de operações que engloba desde o corte vertical, a descompactação, a aeração e uma leve cobertura de areia, né, o top dressing. Vamos falar para os nossos amigos que estão nos assistindo, que é muito importante. O que é o corte vertical e para que serve, Matheus? A maioria dos gramados que a gente tem aqui no Brasil, ele é formado por grama bermudas, né? A grama bermuda é uma variedade que, além de crescer na vertical, ela também cresce na horizontal, com o que a gente chama das estruturas vegetativas, que são os estolões, né? Esses estolões, eles formam como se fosse um tapete no gramado, que é o que a gente chama de colchão. Esse colchão, nas quantidades corretas, ele é bem benéfico para o usuário, né? Porém, quando ele passa dessa quantidade, ele acaba trazendo inúmeros malefícios, né? Então, ele tira essa estabilidade do piso. Então, o jogador, quando ele vai mudar de direção, ele escorrega. Esse colchão, ele retém umidade. Então, retendo umidade, ele acaba ocasionando condições favoráveis para o desenvolvimento de fungos, de bactérias, de próprios insetos, né? O adubo que você utiliza no gramado, ele precisa chegar no solo para que ele seja dissolvido pela irrigação e que a planta consiga, que a raiz consiga absorver. Esse colchão acaba formando uma capa que impede que esse adubo chegue no solo, né? Então, o corte vertical é uma operação que a gente executa nesse gramado, que o equipamento ele tem lâminas dispostas paralelamente de forma vertical que rasgam esse campo, rasgam esse colchão e removem todo esse excesso de palha, abrindo espaço para que a grama, o que a gente fala no popular é que a grama respire, né? Que ela tenha espaço para que você consiga fazer uma adubação e essa adubação realmente surtir efeito, né? Então, logo após esse corte vertical, se dá um corte para rebaixamento do gramado, recolhe-se o excesso de, vamos dizer assim, de palha, né, de matéria seca que foi retirada desse gramado, e em seguida se faz a descompactação. Descompactação. Isso. Então, conforme a gente vai usando, né, o gramado, ele acumula aí pisoteios, então ele é compactado nessa camada superficial. Então, nós temos um equipamento que ele é equipado com puas, né, com pinos sólidos, que adentram o gramado e eles dão como se fosse um coice, né? Ele entra aí na superfície e dá como se fosse um coice e quebra essa camada compactada. Um gramado muito compactado é um gramado duro, então o jogador começa a jogar, ele começa a sentir aí um pouco das articulações, a bola pinga demais, a raiz da grama não consegue se desenvolver, né? Uma água de chuva não consegue infiltrar. Então, um gramado compactado ele tem inúmeros malefícios. Então, a descompactação ela quebra toda essa camada compactada, traduzindo em uma superfície de jogo mais segura e propícia para o desenvolvimento da grama. E depois dessa descompactação, qual seria a outra etapa? É a aeração. A aeração é uma operação muito similar à descompactação, é feita pelo mesmo equipamento, porém a gente faz a troca dessa pua, desse pino. O que antes na descompactação eu uso um pino sólido, na aeração eu uso um pino vazado. Esse pino ele entra a 90 graus e quando ele sai, ele saca um material argiloso, né, acumulado, ele saca uns pequenos tubetes desse campo. Esses tubetes eles estão removidos por um outro equipamento que faz todo esse recolhimento. Então, seu gramado fica parecendo uma peneira, cheio de furos, né? E aí a gente entra com a última operação do processo de revitalização, que é o top dressing, que é a cobertura com areia. Então, quando a gente faz esse top dressing, é uma areia especial. Essa areia, ela tem misturado junto com ela insumos, adubo, calcário, corretivos. Essa areia, ela vai preencher todos esses orifícios deixados pela aeração. E o que eu estou fazendo? Eu estou substituindo ali o material argiloso que eu removi por areia. Então eu estou trocando o que a gente estava falando, que a argila, para um gramado esportivo de alto rendimento, ela é prejudicial. Então eu estou trocando essa argila, que me causa um monte de problema, por areia. A areia ela já tem poros maiores, ela já tem uma maior capacidade de infiltração. E essa areia ela também está toda preparada com insumos. Então eu estou colocando o alimento da planta,
estou colocando o adubo direto na boca da planta, que são as raízes. Então, a recuperação desse gramado é muito mais rápida. E essa areia também vai ajudar a melhorar o nivelamento fino do gramado, né? Dar uma nivelada botando o gramado como se fosse uma mesa de sinuca. Você vê que com todas essas operações, ao final desse processo, nós temos um gramado novo, né? Exatamente. É importante falar que essas operações elas demoram algo em torno de 5 a 7 dias. Então é algo muito rápido. Mas esse gramado ele precisa, depois de terminar essas operações, de um repouso de pelo menos aí uns 20 a 30 dias. Né? Então todo o processo de 30 a 40 dias aí, você vai ter um gramado rejuvenescido, renovado, para nova temporada. Então essas operações elas são executadas normalmente no intervalo entre uma temporada e outra, né? Que aqui no Brasil seria mais no final do ano. Né? Depois de todo esse trabalho, né? Nós vemos aqueles gramados, aqueles tapetes maravilhosos, tem que ter um equipamento para cortar. E quais são os equipamentos? E eu estou sabendo aí que vocês representam um equipamento que é homologado pela FIFA. Fala um pouquinho desses equipamentos, por favor. Sim, com certeza. Por trás de um campo bem cuidado, de um campo de qualidade, tem uma série de operações. E eu costumo falar que o corte é a principal delas. Uma das primeiras lives que nós fizemos sobre a Hora da Grama, eu falei sobre um único tema, o corte do gramado. E a pergunta era, você corta corretamente o seu gramado? E eu disse ali que 60% do sucesso do gramado estava relacionado com o corte. Concordo contigo. Estava relacionado. Então, tem algumas premissas, tem algumas situações, mas eu quero escutar você falar um pouquinho sobre o corte do gramado de alta qualidade. Num gramado de alta qualidade, a gente chega a fazer esse corte 3, 4 vezes na semana. Tem situações específicas que esse corte é feito diariamente. Então, quando a gente fala de um gramado esportivo de alto rendimento, a gente está falando não só da parte agronômica do negócio, da questão da planta estar saudável, mas a gente foca também em estética e a gente foca em performance. E aí que entra essa questão do corte, né? Eu tenho o prazer de compartilhar com vocês que desde o ano passado a Campanelli é a revendedora exclusiva da Alet aqui no Brasil. A Alet é uma fabricante britânica, cortadores de gramado de alto rendimento, uma das poucas empresas homologadas pela FIFA para os grandes eventos realizados pela FIFA. Então toda a Copa do Mundo feminina, os equipamentos Alet, eles estão homologados e fazem parte desse projeto. E aqui no Brasil eles são vendidos com exclusividade pela Campanelli. Então esse foi um objetivo que o Miguel tinha, que a gente alcançou aí desde o ano passado. Parabéns, Miguel, parabéns a Campanelli, o Matheus, quer dizer, está trazendo tecnologia, está trazendo equipamento, está trazendo qualidade para o nosso gramado, né? E não custa nada falar, a maioria do pessoal sabe, mas essas máquinas de corte helicoidal e tal, são as máquinas que fazem aquelas faixas que nós vemos nos gramados. Conta pra gente como é que faz, tem muita gente que ainda não sabe. Esse equipamento de corte helicoidal, ele além do cilindro de corte, ele tem um rolo ou um outro cilindro que ele tem a função de pentear a grama, né? Então ele deita essa grama para o lado e nesse rolagem, essa deitada que ele dá na grama que traduz nessa diferença de coloração. Então o equipamento de corte helicoidal é esse responsável por deixar o gramado com essas faixas. É importante dizer que essas faixas não são só estética, elas auxiliam na arbitragem também, né? Então, no lance de impedimento, agora a gente tem o VAR e tudo mais, mas por muitos anos o corte do gramado, um corte reto, um corte adequado, auxiliava a arbitragem aí. Eu vou fazer uma parte nisso. Tem um episódio que aconteceu comigo na Copa do Mundo, né, do Brasil, aqui em 2014, eu estava cuidando do gramado da Arena da Baixada, e um gramado dificílimo de fazer e de manter, num estádio onde não tinha parte do gramado que não batia sol hora nenhuma do dia, nem do ano. Então, ele tinha que ser mantido através de suplementação de iluminação com iluminação artificial.
E aí eu fiz alguns dias antes do início da Copa, eu fiz o corte do gramado parecendo uma bandeira do Brasil estilizada, e cortava para lá, cortava para cá, um xadrezado. Eu estava achando aquilo o máximo, né? Eu falei, caramba, que bacana, que legal. E aí veio o fiscal da FIFA, né, para fazer a vistoria do gramado, chegou do meu lado. Você que é o responsável pelo gramado? Sim, sou eu. Bonito, né? É bacana, a bandeira do Brasil estilizada, eu todo bobo aqui. Bacana, é. Mas você vai ter que mudar. Aquilo foi assim, hã? Você vai ter que mudar, porque você vai embaralhar a cabeça do bandeirinha com esse corte aí. E nós tivemos que mudar realmente, cortar tudo em faixa e tal, porque facilitava, né, a visualização do bandeirinha. É claro que mesmo hoje, com o VAR e tudo, tem algumas federações que insistem em querer que haja faixa nos campos para facilitar a vida do bandeirinha. Com certeza. Como eu disse, né, além da estética, virou funcional, né, um auxílio aí para a equipe de arbitragem. É legal comentar essa questão das faixas, né? Que é esse equipamento de corte helicoidal que faz, porque o pessoal sempre fica com essa dúvida, né? É cortado em dia diferente? É variedade de grama diferente? É pintado? Como é que é feito? E aí eu sempre converso com meus amigos, eu explico para eles, falo, caramba, não imaginava que tinha um equipamento que faz isso. E é uma curiosidade que todo mundo tem aí. Eu vou passar uma situação que a gente vive no dia a dia que as pessoas não se dão conta. Quando a gente está olhando jogos pela televisão, você vê que às vezes com 10, 15 minutos de jogo, o gramado está todo arrepiado. Todo arrepiado. Campo de treinamento, estádio, você olha lá, com 10, 15 minutos de atividade, o gramado está todo arrepiado. E por que isso? O pessoal gosta de fazer faixa, mas em excesso. O gramado, para ele estar um gramado firme, tolerante a pisoteio, dificuldade de arrancar o divot que a gente fala e tanto fazer buraco, a grama tem que estar em pé. Então, quando você está no processo querer fazer faixa e só cortar no mesmo sentido para fazer faixa, você vai cortando uma grama, vai se posicionando em cima da outra. Você vai viciando ela. Você vai viciando ela lá. Então, quando o jogador passa correndo no sentido contrário, fica tudo arrepiado. Parece que passou vários cavalos ali em cima e arrepiou aquilo tudo. E isso é o quê? A grama está deitada demais. E você imagina que uma grama que está deitada, toda essa parte aérea, você vem aqui, ela só tem um sistema radicular pequeno para toda aquela parte aérea. Quando você tem uma grama em pé, você tem uma parte aérea pequena para um sistema radicular maior. Então, a densidade de plantas é muito maior. É uma grama mais tolerante, porque ela vai uma em cima da outra, a que está embaixo vai secando, vai virando colchão. Então, isso é prejudicial para tudo. Então, querem fazer faixa? Bacana. Mantenham o corte, sempre invertendo o sentido do corte, para ter uma grama em pé, de lateral a lateral, de gol a gol, invertendo os sentidos. E os últimos 2 cortes antes do jogo, façam no mesmo sentido, você vai ter a faixa do mesmo jeito, sem estar viciando o campo a ter uma grama deitada. Esse é o princípio que quem conhece um pouco de golfe sabe que um green de golfe que é cortado todo dia, menos a segunda-feira, na maioria dos campos, cada dia você corta numa direção. Exatamente para quê? Para você não ter o que nós chamamos de pelo contra ou pelo a favor. A grama tem que estar em pé. Então, essa é uma situação que tem que tomar cuidado nos campos profissionais. Às vezes as pessoas não dão conta disso e não se dão conta por que o campo está todo arrepiado. E quando você começar a ter a grama em pé, vai ter jogo e vai terminar o jogo, você vai olhar para o gramado e vai dizer assim, parece que não teve jogo. E o gramado é mais forte, faz menos buraco. Na maioria dos nossos contratos, a cada 3 cortes, a gente faz um corte contra a faixa. E quando não tem, o gramado não está em uso, a gente chega a fazer um corte até na diagonal, de escanteio a escanteio. Para realmente rotacionar essa questão e não viciar essa grama para que ela fique deitada em excesso, né? Isso é bem importante. É o que eu falo, às vezes a máquina está ali regulada para 18 milímetros, mas a hora que você vai no campo,
ele está com 25 e tudo mais, né? A altura real do corte do campo é diferente da altura que está na máquina. É muito por causa disso. A máquina está deitando a grama e não está cortando, né? Então, é bem comum acontecer isso. Matheus, já que vamos falar de tudo, né? Tudo que envolve não só a construção, mas o preparativo do gramado. Agora, já de algum tempo para cá, há uma necessidade de se irrigar o gramado antes do jogo e no intervalo. Fala para a gente sobre esse processo, sobre essa prática de irrigar o gramado antes e no meio do jogo. Esse é um tema bem interessante para a gente abordar aqui, que eu vejo muitas pessoas aí profissionais mesmo da área, tendo um entendimento errado do quanto irrigar. Por que se faz essa irrigação antes do jogo e no intervalo? A gente viu muito aí na pausa, né, da Copa do Mundo, na pausa de hidratação, eles estavam fazendo também. A ideia de irrigar esse gramado antes do jogo é formar uma película, uma pequena lâmina de água sobre as folhas, para que a bola consiga deslizar mais rápido, para que ganhe mais velocidade. Então hoje, o futebol de hoje é diferente do futebol de décadas atrás, né? Hoje o futebol é muito dinâmico, é muito rápido. Então, cada vez mais está se priorizando essa questão da velocidade. Então, a questão de irrigar antes do jogo é realmente molhar essa folha para que diminua a força de atrito entre a bola e a folha e que a bola consiga rolar com maior velocidade. Mas é importante falar que essa irrigação ela tem que ser na quantidade certa, porque o objetivo é deixar a folha molhada, não é irrigar o solo. Quando eu irrigo demais, eu vou acumulando essas pequenas gotinhas, ela vira uma gota grande, ela tem mais peso, ela escorre e ela sai da folha. Então você está molhando o solo, e não é esse o objetivo. O objetivo é molhar a folha para que a bola role mais rápido. Então o objetivo é dar velocidade à bola, que o jogo fique mais rápido. E hoje, com as novas gramas, e eu volto a dizer que hoje nós não ficamos atrás dos gramados europeus, que são, na sua grande maioria, de gramas de clima temperado, como a high grass, blue grass e outras gramas, que podem ser cortadas baixo, dão velocidade. E essas gramas de hoje, os cultivares, são híbridos, com alta densidade de folha, elas toleram, elas suportam cortes baixos, e esse corte baixo dá mais velocidade ainda. Então, você aliando as gramas atuais com corte baixo e mais a irrigação suave, normalmente em torno de um giro do aspersor, você terá gramados bem rápidos. Matheus, vamos falar, a gente fica falando de grama híbrida. Qual a diferença de grama, vamos dizer assim, um cultivar que é uma espécie comum, né? Uma espécie que não é híbrida, e uma grama que nós chamamos de híbrida? Quais são as principais diferenças entre uma e outra? Então, a questão da grama híbrida, eu vou simplificar aqui como se fosse uma grama melhorada geneticamente. Eu acho que é mais nesse objetivo. Agora, na prática, qual que é a diferença? Os cultivares não híbridos, os cultivares comuns que a gente tem, eles têm a característica de ter folhas mais grossas, entrenós mais longos, né, distantes um do outro. O que isso traduz na prática? Traduz em um campo com menor densidade de folha, com maior espaçamento entre uma folha e outra, né, com mais talo, né? Então essas gramas híbridas, elas têm por característica agora, esse entrenó bem curtinho, as folhas mais estreitas, então ela dá essa questão da densidade bem alta, similar a uma grama de clima temperado, como você bem disse. Exatamente, porque todo esporte é jogado em cima de folha, e essa alta densidade vai facilitar o rolar da bola, vai dar velocidade, e isso nós encontramos nas gramas híbridas. E normalmente essas gramas híbridas são obtidas através do cruzamento da Synodon dactylon com o Synodon transvalense. Desse cruzamento, nós temos todas essas híbridas aí que vieram para melhorar a qualidade do nosso gramado. Matheus, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta, já que você é um especialista. Toda essa controvérsia que o pessoal diz que grama de plástico é igual a grama natural, que os campos de grama de plástico são iguais aos gramados naturais. O que você acha disso? Essa é bem polêmica, né? É um assunto que sempre está aí na mídia, né?
Eu, particularmente, sou completamente contra esse comparativo. Eu acho que não tem como comparar um gramado de plástico com um gramado natural, né? Eu vou citar um exemplo aqui, que é o exemplo do maior clube do mundo, na minha humilde opinião, que é o Real Madrid, né? O Real Madrid fez um investimento recente no seu estádio, no Santiago Bernabéu, que é uma tecnologia absurda que eles fizeram, que esse gramado ele é retrátil, ele vai para baixo da arquibancada, onde tem toda uma infraestrutura ali de sistema de irrigação, de sistema de iluminação artificial. Para que tudo isso? Alguns milhões foram gastos, né? Para que se mantenha um gramado natural, vivo e de excelente qualidade. Então, assim, se o maior clube do mundo, os maiores clubes do mundo fazem um investimento absurdo para manter o gramado natural, eu acho que eu nem preciso complementar a minha frase, né? Podemos até agregar por que a FIFA não permite que os jogos da Copa do Mundo sejam em gramados de plástico. Não permite, porque Exatamente. é outro jogo. Então, essa situação, eu até respeito todos aqueles clubes, todos aqueles campos que se propõem a colocar a grama de plástico, porque o objetivo ali foge um pouquinho do futebol, porque ali tem outro business, ali tem eventos, shows, uma série de outras situações que vão gerar caixa, que vão gerar recursos para aquele clube. Agora, se o objetivo for futebol, é grama natural. Exatamente. Eu acho que assim, as gramas de plástico, né, os gramados sintéticos, eles melhoraram muito, né, a tecnologia nos últimos anos, né, e eles realmente evoluíram. Mas todos os parâmetros de evolução do gramado sintético são comparando com o gramado natural, né? Eles sempre estão buscando entregar uma performance igual ao gramado natural. Então, no meu entendimento, sempre que eu estou buscando chegar nas características de alguma outra coisa, é porque aquela coisa é superior. É esse o meu entendimento, né? Embora tenha melhorado muito a qualidade dos gramados de plástico, não são como um gramado natural, né? Exatamente. Nós que acompanhamos todo o mercado esportivo, conhecemos as empresas que estão no mercado, eu conheço bem a Campanelli, e eu sei que a Campanelli é uma empresa bem estruturada, uma empresa que tem todos os recursos para fazer um bom trabalho. Fala um pouquinho da estrutura da Campanelli para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Esse é um tema que é um motivo de orgulho para nós, né? Para o próprio Miguel, a questão da estrutura, né? Então, hoje a Campanelli ela tem alguns kits de equipamentos espalhados no Brasil todo. Então, porque além de atender o cliente, a gente sabe que o nosso Brasil é enorme, né? As distâncias e tudo mais. A gente precisa viabilizar o negócio para o cliente. Então, hoje, com os preços que estão os fretes e tudo mais, se você não tiver uma estrutura bem posicionada em cada uma das regiões para que você possa atender o seu cliente, você acaba inviabilizando. O preço do frete fica mais caro do que o das operações, né? Então, hoje, a questão de investimento é um ponto-chave aí para nós. Então, sempre constante, sempre estamos fazendo importações. Você bem sabe que essa questão dos maquinários específicos para gramados esportivos, infelizmente a gente não tem no nosso mercado nacional, sempre tem que buscar no mercado de fora, né? Então hoje a gente tem orgulho de falar aí que nesse quesito de maquinários, investimento, até mesmo a parte da frota, né? A Campanelli é uma das poucas empresas aí do mercado que tem frota própria de veículos, de caminhões. Então esse é um ponto que a gente não negocia, é inegociável aí. Legal. E faz parte do sucesso da Campanelli nesse segmento. Parabéns. Obrigado. Estou sabendo que a Campanelli passou por um desafio grande, pegar um campo que não tinha condições praticamente de jogo e transformou esse campo em poucos dias. Conta para a gente um pouquinho desse caso.
Esse é um caso bem interessante e de bastante orgulho para nós, né? No ano passado, então, o Brasil ia fazer um jogo no Mané Garrincha, lá em Brasília, e precisava de um campo de treinamento. Ia fazer esse treinamento no Estádio Bezerrão, lá em Brasília. E a gente foi acionado pela CBF, pela Federação de Futebol do Distrito Federal, para recuperar esse gramado em tempo recorde. A gente tinha 12 dias para traduzir um gramado que, segundo a avaliação, era nota 3, para um gramado em condições mínimas de treinamento numa seleção como a seleção brasileira. Então foi um desafio, a gente aceitou. A gente não é de correr de desafios, né? E foi um sucesso. Então, em poucos dias, nós conseguimos, com um processo intenso de revitalização, somando aí tecnologia, somando conhecimento, somando feeling, garra mesmo, e a gente conseguiu tirar esse gramado que era nota 3 e traduzir um gramado nota 6,5, nota 7 aí para o Brasil poder treinar. Que legal. Chegamos ao final do nosso bate-papo, muito interessante, assunto bacana, o Matheus cheio de novidades aqui para a gente, contando a história da Campanelli Gramados, muito bacana, uma história de vida, quase 50 anos aí. E gostaríamos de aproveitar a oportunidade de convidar todos vocês que estão nos assistindo para o evento Confute, no Rio de Janeiro, 8, 9 e 10, onde estarão reunidos lá os principais clubes de futebol do Brasil, os profissionais da bola, né? E seria muito interessante todos aqueles que participarem, gostariam de fazer perguntas, interagir conosco, nós estaremos lá. Matheus, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença. Gostaria de falar alguma coisa para os nossos ouvintes? Eu que agradeço o Ernesto, agradeço a Qualigrama, agradeço todo o pessoal que acompanhou a gente, espero que vocês tenham gostado e nos vemos lá nos dias 8, 9 e 10, lá na Confute, no Rio de Janeiro. Estarei fisicamente presente, trazendo novidades, então aguardo vocês. Quem quiser seguir, acompanhar aí a Campanelli nas redes sociais, então vou deixar aqui o Instagram para vocês, Campanelli Gramados Esportivos. O meu é Matheus Ortega, sem o A no final. Acompanhe a gente vai trazer várias novidades, vários cases que a gente está executando. Então, agradeço. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Valeu.